Olá, vivemos um momento de pandemia, de grandes dificuldades para as empresas, para as organizações em geral, para as pessoas. Eu gostaria, nesse momento, trazer aqui uma teoria já muito antiga, consolidada, que está bem diferente dos modismos que dominam o campo da administração, porque é uma teoria realmente mais sólida, que é a teoria sistêmica. Quero resgatar alguns dos seus princípios e mostrar como que eles podem ser úteis tanto para as organizações quanto para a gestão de pessoas especificamente. A teoria sistêmica, ela vem na segunda metade do século passado, substituindo uma visão de que as organizações elas deveriam se comportar como se fossem máquinas, deveriam ser pensados a partir do paradigma mecânico. E o que seria o paradigma mecânico? É o paradigma que acha que uma boa organização ela tem que ser previsível, controlável, ela tem que ter tudo muito, muito padronizado, repetitivo, e que as pessoas deveriam agir como se máquinas fossem. Essa é a ideia que prevalecia. Mas, inicialmente, com a teoria comportamentalista e depois a teoria sistêmica aprofunda isso, as organizações passam a ser vistas como sistemas vivos. O paradigma deixa de ser a máquina e passa a ser o organismo vivo. A teoria sistêmica, inclusive, a origem dela está na biologia, a teoria geral dos sistemas, desse biólogo austríaco, Bertalanffy, que publica, então, uma obra mostrando que nenhum ser vivo vive de forma isolada. Os seres vivos, eles estão sempre interagindo com outros seres dentro dos sistemas biológicos. E precisam ter a consciência de que os sistemas só sobrevivem se tiverem a lógica de sistema aberto. O que é isso? Nós, por exemplo, o corpo humano, nós precisamos o tempo todo trazer de fora água, alimento, o calor, e a gente não sobrevive se a gente, por exemplo, fechar as nossas vias respiratórias, né? Ou se deixar de se alimentar adequadamente. O mesmo acontece em relação às organizações. A organização não sobrevive se não estiver o tempo todo interagindo com o ambiente externo. E não dá para a gente imaginar que essa interação ela vai deixar de ocorrer. Por exemplo, querendo ou não, nós somos influenciados pelo clima. Se está frio, se está calor, uns são mais influenciados. Tem pessoas muito calorentas, outros muito friorentas. Mas todos sofrem, de alguma forma, a influência do clima. Então, o que uma pessoa previdente faz? Se prepara para interagir de maneira adequada com o clima. Se vai para um lugar quente, você leva roupa fresca. Se vai para um lugar frio, você leva uma roupa mais pesada. Assim devem ser as organizações. As organizações, elas precisam estar preparadas para se adaptar ao que está acontecendo lá fora. Isso se faz com o quê? Com pesquisa, com diálogo com a sociedade, seja os clientes, seja os fornecedores, seja os distribuidores, seja a comunidade, o que está acontecendo na economia, na cultura, na legislação, o que os concorrentes estão fazendo, o que querem nossos clientes. Isso é ser uma organização como sistema aberto. E a área de gestão de pessoas precisa acompanhar isso, vendo o que está acontecendo na sociedade. Outra coisa fundamental é a homeostase. O corpo humano, ele faz a homeostase. Nós temos constantemente, por exemplo, o ajuste da temperatura corporal. Pode estar um dia frio, 14 graus, o nosso corpo está 36, 37 graus. Um dia de calor muito forte, está 40 graus do sol, o nosso corpo continua 36, 37. Porque não daria para a gente ficar sofrendo tantas mudanças. As organizações fazem homeostase quando, por exemplo, na época da Páscoa, que as empresas de chocolate vendem 10 vezes mais, elas não teriam como, um mês antes, fazer uma curva de produção que subisse 10 vezes. O que eles fazem? Eles produzem nos meses anteriores, fazem estoque para diminuir aquela variação. O que acontece, por exemplo, no cinema? Em geral, o dia mais agradável no cinema é fim de semana.
mas aí estaria lotado o cinema durante o fim de semana e durante a semana as moscas. Aí eles fazem o quê? Um preço diferenciado mais alto no sábado, sexta-feira, e um preço bem mais baixo, promocional, nos dias de menor movimento, segunda-feira, terça-feira. Isso significa homeostase. E o equilíbrio dinâmico, né, estabilidade dinâmica, o equilíbrio dinâmico, é justamente, como mostra nessa figura aqui, você estar sempre agindo para manter a sua estabilidade. Não pode ser uma estabilidade fixa. E assim temos que buscar sempre a inovação e a ação contínua para se manter equilibrado. Tem que ter equilíbrio nesses três processos. O corpo humano, por exemplo, você não pode importar comida, alimentos para o seu corpo, comer mais do que a sua capacidade de digestão, que é a transformação. E se você também não exportar, não fizer atividades físicas, por exemplo, você vai ter problemas de saúde. Tem que ter um equilíbrio. E isso se dá através de feedback. Quando você, por exemplo, está saciado, o seu corpo lança um feedback de que não precisa mais de comida. Ao contrário, se você ficar muito tempo sem comer, o sentimento de fome é o feedback de que precisa comer alguma coisa. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso e trazendo agora para uma organização. Se você pensar, vamos pensar numa empresa bem simples, uma padaria. A importação é o setor de compras da padaria, né? O gerente normalmente compra. A transformação é o padeiro, a exportação são os balconistas. Tem que ter feedback constante. O balconista tem que falar para o padeiro, olha, o pão está ficando muito moreno, muito queimado, ou ao contrário, muito branquelo, deixa um pouco mais, deixa um pouco menos, olha, acabou o pão de queijo, está acabando, faz mais pão de queijo. O padeiro tem que dar feedback para o gerente, olha, essa farinha não está servindo não, hein? Compra outra farinha que essa está ruim. Ou, olha, tem que comprar mais fermento, está acabando. E, por sua vez, o próprio gerente que faz a importação, ele tem que estar perguntando também lá para o pessoal lá que vende, né? Que tipo de produto está vendendo mais, coisa assim. Então, o feedback é fundamental para que a gente tenha esse equilíbrio constante. O que é entropia? Entropia é a tendência à morte, ao desgaste. Isso todo organismo tem. O organismo biológico segue uma curva, como está aqui, onde o nenenzinho é muito frágil, ele vai ficando mais fortinho, depois fica uma criança que vira adolescente, cresce, o jovem é forte, e depois, na idade da maturidade, há uma estabilidade, uma posterior queda, até levar à morte. Isso, no sistema biológico, é inevitável. Você só estica a curva, você só faz com que haja uma maior qualidade de vida. Mas no sistema não biológico, no sistema organizacional, não há essa necessidade da organização falir e deixar de existir. Você pode investir na renovação de modo que haja uma retomada do crescimento. Ao invés de falir, de deixar de existir, a organização pode voltar a crescer. Mas isso se faz só com a lógica do sistema aberto. O que está mudando na sociedade? O que eu preciso mudar nos meus produtos, nos meus serviços, na minha forma de me relacionar com os outros? Agora, por exemplo, durante a pandemia que a gente está vivendo do Covid, quem não conseguiu se adaptar ao delivery, lojas, por exemplo, que não adaptaram a deliveries, organizações que não estão se adaptando ao trabalho remoto, organizações que não se adaptam às vendas e à interação via internet, estão fadadas ao fracasso. E, além disso, outros cuidados que tem que ter, mas sempre buscando o quê? A renovação constante. Mas, infelizmente, não é o que acontece com a maioria das organizações. A gente conhece muitas pessoas, vocês conhecem muitas pessoas, que têm mais de 50 anos. Quantas organizações vocês conhecem aqui na sua cidade que existem há mais de 50 anos? Poucas. Você conhece várias pessoas com mais de 70. Quantas organizações você conhece com mais de 70? E, infelizmente, é o que acontece. Não tem muito sentido. As organizações poderiam viver muito mais que as pessoas, mas vivem muito menos. Está faltando a capacidade de combater a entropia. A informação, ela é um recurso estratégico porque justamente você só combate a entropia com informação. Você só se mantém em cima aberto com informação. Você só mantém um equilíbrio sistêmico daquela importação, transformação e exportação com informação. Então não é à toa que a ascensão da teoria sistêmica no campo da gestão, que se dá aqui no Brasil a partir da década de 80, ela acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, com a maior importância da tecnologia da informação. Os antigos CPD, Centros de Processamento de Dados, antigo atividade da informática, passa a ser a TI hoje.
e é muito estratégico. Temos que investir em formação, em pesquisa. Então, a formação acadêmica, por exemplo, quando um aluno do curso de administração aprende a fazer uma pesquisa, não é só para fazer o TCC, não, é para saber tratar a informação também. Outro princípio fundamental, equifinalidade. Todos os membros de uma organização têm que estar direcionados para a mesma finalidade. Isso é fundamental. Não pode ser uma coisa só no papel, que todo mundo sabe qual é a missão, visão, valores. Tem que realmente ser para valer. O que não quer dizer que todos têm que ser iguais, muito pelo contrário. É como se fosse numa equipe de futebol. Na equipe de futebol, todos têm que entrar em campo ou para empatar, segurar o empate, ou para ganhar. Mas cada jogador tem seu papel e tem sua necessidade de competências diferenciadas. Quem joga no meio-campo, na defesa ou no ataque, é diferente um do outro. Assim também nas nossas equipes. Trabalhar com a equifinalidade não é ter todo mundo igual, muito pelo contrário. A diferença, a diversidade é fundamental, mas é todos buscando a mesma finalidade. E vendo que somos interdependentes. Cada setor depende do outro, cada pessoa depende da outra. Então, precisamos ter essa consciência e mostrar que ninguém sozinho consegue brilhar por muito tempo. O sucesso individual de uma pessoa, de um indivíduo ou de um setor, se for em detrimento do sucesso do todo, vai levar ao fracasso. Nós somos interdependentes. E, por fim, a última característica sistêmica que eu quero destacar é a abordagem interdisciplinar. No mundo tão complexo como nós vivemos hoje, não dá para imaginar que você consiga gerenciar uma organização apenas pelo viés de uma área de conhecimento. A gente precisa de duas coisas. Primeiro, ter uma formação que não seja só especialista. Sem prejuízo da especialização, temos que ser também generalistas, conhecer outras áreas. Segundo, respeitar e valorizar os outros campos de saber. Isso é algo fundamental. Bem, eu espero ter contribuído com vocês no entendimento da nossa dependência de uma gestão competente para sobreviver à crise que nós vivemos. E eu não tenho dúvida que não se faz gestão competente sem aplicação desses princípios sistêmicos. Um abraço para vocês.